Palavra de Deus para nós hoje, Salmo de número 40. Salmo de número 40, o verso 17, somente o verso de número 17, Salmo de número 40, verso de número 17. Salmo de número 40, verso de número 17. Nossa meditação desta oportunidade de culto de adoração está no Salmo de número 40. Lemos o Salmo de número, o verso de número 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado pela alegria de podermos, Senhor Deus, na comunhão dos santos, sermos alimentados pela mesma, orientados pelo teu Santo Espírito, para vivermos uma vida na tua presença, Senhor, até que o Senhor volte ou até que estejamos contigo. Obrigado porque a tua palavra nos orienta, ela é a luz para o nosso caminho e caminhamos na certeza de que ela tem nos ensinado aquilo que precisamos saber para caminharmos debaixo da sua glória e da tua majestade. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja que nos acolhe, pela comunhão dos irmãos, pela mesa posta, Senhor, que possamos estar fortalecidos nesse espírito e nessa condição que o Senhor nos dá para viver. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, o Salmo diz que Deus se importa. Deus se envolve com cada um de nós. Deus está na glória eterna, mas Ele olha para cada um de nós, para cada um dos necessitados. E nós somos o grupo de irmãos que tem necessidade de Deus. Por isso nós saímos de nossas casas, nessa oportunidade, viemos até uma igreja para cultuá-lo. Deus se importa com cada um de nós. Ele está pronto a cuidar de cada um de nós e em cada uma das nossas necessidades. Em momento algum, Deus abre mão de cuidar do necessitado. O necessitado é aquele que não tem condição de fazer absolutamente nada para chegar na presença de Deus. E por mais que ele faça, ele será incapaz de se encontrar na presença de Deus em dignidade. Deus se importa com cada um de nós, porque nós somos um povo necessitado. Deus não se preocupou com aqueles que, por conta própria, se acharam capazes de se apresentar diante dele. Esses Deus o tem à distância, mas aqueles que se aproximam de Deus são aqueles que estão necessitados da sua presença. E o esvaziamento das igrejas se dá por aqueles que não mais têm necessidade da presença e do cuidado de Deus sobre as suas vidas. O aproximar-se de Deus é em total dependência a Ele. E somente Deus pode nos conduzir nesta graça e nesta misericórdia. Eu sou pobre e necessitado, e nós sabemos da nossa necessidade. Há um cântico antigo que diz: não tenha sobre si um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E nós cantamos tanto isso, né? Pelo menos a geração passada. A geração atual talvez nem conheça esse cântico tão antigo, mas é uma verdade que deve mover o nosso ser. Não há nada, nenhum cuidado pessoal que nós possamos ter,
Nós dependemos plenamente, somente de trabalho que Deus tem a realizar na vida de cada um de nós. Portanto, eu sou o pobre e necessitado. Quem são os pobres e necessitados? E nós não estamos falando de pessoas que estão fora do Evangelho. Eu estou falando das pessoas que estão dentro do Evangelho. São os salvos, são os santos, são a raça eleita, são aqueles que não têm nenhum poder. O pobre necessitado somos nós, é a igreja, é o povo de Deus. O pobre necessitado está lá, coitado, sem Deus, sem Jesus. Não, ele está falando da igreja, do seu povo. O pobre necessitado é aquele que entrou pela porta. O pobre necessitado é aquele que fez a sua oração. O pobre necessitado é aquele que abriu a sua Bíblia. Nós somos os pobres e os necessitados, queridos. O salmo é um salmo maravilhoso. E desde o primeiro verso ele diz, olha, esperei confiantemente. É um salmo de confiança. Está voando aqui. É um salmo de confiança. Esperei confiantemente pelo Senhor. E Deus se inclinou. Deus chegou até mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então o salmo é um salmo de confiança. E todos os recursos do salmista estão em Deus. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, Ele me firmou os passos, e Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e confiarão no Senhor, e temerão ao Senhor. Há uma operosidade de Deus. Deus se importa conosco, queridos. Momento algum, Deus abre mão de se importar com aqueles que são seus. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Se você não grifou esse verso na sua Bíblia, você deveria grifar. Quem cuida de você é Deus. Você não tem nenhum recurso em você mesmo. Você é cuidado de Deus porque você é um necessitado. Tu és o meu amparo, tu és o meu libertador. Ó Senhor, venha e salva-me. Nós estamos aqui porque Deus cuida de nós. E Deus está muito interessado, Ele se importa com você. Então preste bem atenção por isso, preste bem atenção nessa leitura, preste bem atenção, entenda o Salmo, traga o Salmo para você. O verso de número 9 vai dizer, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito, a meu respeito, ao respeito do salmista, a respeito do povo de Deus. Deus tem algo escrito ao nosso respeito, e Deus se importa tanto conosco, que nós não estamos mercê da nossa história, e daquilo que possamos fazer. Agrada-me, Senhor, fazer a Tua vontade, ó Deus meu, e dentro do meu coração está a Tua lei. Há uma possibilidade de que eu negue a minha própria vontade e que eu me submeta à vontade daquele Deus que se importa comigo. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Há uma felicidade nessa confiança que depositamos em Deus, e uma história bem contada, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Deus se importa com a sua história, meu querido, e Ele se importou com a história do escritor do Salmo, o salmista Davi.
Ele se preocupou com a história do povo de Deus, Antigo Testamento, ainda que rebeldes fossem ao querer de Deus e às orientações de Deus, ainda que rebeldes fossem a sua condução soberana da história. Ora na presença, ora distantes de Deus, Deus se importa com você. Ele está totalmente envolvido com a sua pessoa. Em primeiro lugar, queridos, isso acontece porque Deus nos deixou a sua palavra. E eu quero dar uma ênfase àquilo que Deus nos deixou de recurso, aquilo que Deus falou para nós. Deus se importa de tal maneira que Ele deixou nas nossas mãos um livro. E esse livro é suficiente para nos conduzir aqui na terra, até chegarmos na glória. Este livro que está nas suas mãos, ele é suficiente para conduzir a sua vida até você chegar na glória. Não as possibilidades de discurso, isso não vai te levar para a glória. Nem a capacidade dos homens de manipularem a mesma, isso não vai te levar para a glória. Mas colham as promessas desse livro, que são para você. E Deus se importa de tal maneira que Ele deixou muitas promessas para o seu povo. Colha cada uma delas. Elas servem para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar, para que o fim de todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para boas obras. 2 Timóteo 3, verso 16 e verso 17. Portanto, Deus se importa de tal maneira que Ele deixou para nós um valor documental. Ele deixou um documento escrito pelo seu próprio Espírito Santo, chegou até nós por instrumentalização de servos santos e fiéis, trouxeram a possibilidade de nós conhecermos a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para nós. Deus se importa conosco, e Ele nos deixou um valor documental, é um documento, e aqui estão escritas todas as promessas que nos vão conduzir à eternidade. Segundo lugar, nós também temos, com a importância que Deus nos dá, o perdão. E essa possibilidade é uma busca do necessitado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esta é uma busca do necessitado, porque ele sabe que ele é pecador e que nele não há possibilidade de conserto. E a única possibilidade está no sangue derramado do Filho, do Cordeiro. E Deus se importa conosco, que deu o seu próprio Filho para derramar o seu sangue, para que nós chegássemos aqui nesta noite e pudéssemos ser purificados dos nossos pecados. Deus se importa conosco e derramou o sangue do seu próprio Filho para que pudéssemos ser perdoados. O problema é quando você não se perdoa, né? Mas com Deus já está resolvido. O sangue já foi aspergido. O perdão para o arrependido e para o confessante já chegou, já está presente. Agora, como é que você vai lidar com isso? Depende da sua condição de pecador. Com certeza, queridos, o perdão de Deus mostra-nos a importância desse valor posicional que nós temos em Cristo, pois aquele que está em Cristo é nova criatura. Somente Deus pode nos dar tal condição. Temos a palavra, um documento, temos o perdão, uma posição que recebemos em Cristo,
E finalmente nós temos a comunhão. Deus se importa, porque Ele nos dá comunhão, relacionamento. E o fortalecimento do necessitado passa pela comunhão. É necessário que desfrutemos da sua presença com este valor relacional. Não é simplesmente estar em uma comunidade, num grupo de pessoas que falam a mesma língua, que têm o mesmo comportamento, mas fazer parte disso, numa união orgânica das quais nós somos elementos fundamentais. E todo corpo bem ajustado, bem consolidado, cresce pela intervenção do próprio Deus. Estar na igreja não é simplesmente frequentá-la, mas estar envolvido de tal forma como nós fazemos parte de um só corpo, unidos uns aos outros, por uma fé comum e por um batismo comum que Deus estabeleceu para nós. Esta é a igreja, e este é um valor relacional. Você não pode abrir mão dele, ele é indispensável para você. Isso vai fazer toda a diferença. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba dos cálices, pois quem come sem discernir o corpo estará fraco, estará doente, e não são poucos os que estão mortos, porque esqueceram da grande bênção que é desfrutarmos da comunhão dos irmãos, participar do mesmo corpo, estar unidos no mesmo batismo. Temos a palavra, temos o perdão e temos a comunhão. Deus se importa com o necessitado, e o necessitado somos nós. Com a palavra somos transformados, com o perdão somos reformados, e com a comunhão somos conformados à imagem do seu Filho. Hebreus capítulo 3, verso 5: de maneira nenhuma te deixarei, eu nunca, jamais te abandonarei, diz o Senhor à sua igreja. Deus não vai deixar-nos à mercê da nossa sorte. Ele cuida de cada um dos necessitados, que somos nós. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.